Bom, é muito comum a gente, quando vai passear, vai viajar, observar uma paisagem muito grande, né? Completamente limpa de construções humanas e se admirar com a natureza, considerá-la grande demais. E a partir daí fazer uma espécie de imaginação, uma espécie de estimativa, e ir pensando na grandeza do mundo e na grandeza do universo. Os gregos também tinham esse espanto, né? De deitar num campo de noite, olhar aquele tantão de estrelas no céu e comparar a imensidão do horizonte observável com a possibilidade de um horizonte muito maior que esse, e que hoje nós sabemos que é muito grande, com a nossa pequenez. E os primeiros filósofos, o que a gente poderia chamar de naturalistas, ou filósofos da física da natureza, seguiam as suas especulações filosóficas com base nesse tipo de espanto, tentando compreender de onde é que teria, qual que seria a origem de nossa existência, qual seria a origem do nosso mundo, a origem do universo, dos astros, das coisas observáveis. O caos e a complexidade que permeavam todo o existir na retina dos filósofos davam a eles a impressão de que aquilo não poderia ter se originado do nada, né? Na natureza, nada aparece assim de modo espontâneo e vai em direção ao nada. Não existe um desejo de nada. Sempre tem alguma função, sempre tem um fundamento baseado em algum princípio, baseado em algum motivo, baseado numa finalidade, né? O estudo da teleologia, que nós faremos também em algum momento, serve de muito proveito e tem uma justificativa natural, e a natureza também encontra uma justificativa na finalidade. Então, de onde é que viria todas as coisas que podemos ver? Qual que é o princípio originário? Esse princípio a gente poderia chamar, e o Mário Ferreira chama, de ponto arquimédico, né, que vem de arquê, que é uma coisa antiga, né, ou primordial, daí arquinimigo, arquéptico e por aí vai. Que é sempre colocado numa hierarquia de valores e também numa sucessão ontológica como uma coisa geratriz, né, mas não gerada. E segue-se daí, então, várias especulações filosóficas do que seria esse ponto arquimédico, né? Qual que seria a origem de todas as coisas. Para Tales de Mileto, seria a água. Mas a água aqui, uma água absoluta, uma água suprema, uma substância licorosa, mais ou menos na consistência de um azeite, vai? É um fluido mais espesso. E que teria se originado tudo, inclusive a água que bebemos. Então não confunda. Eu sei que nos manuais de escola eles tratam os filósofos da física como espécies de poetas malucos, mas a água de Tales não é a água que se encontra nos mares, nos rios, quando a gente abre a torneira da nossa casa. Não. A água de Tales é uma substância absoluta e líquida, que vai formando a matéria, vai formando a terra, vai formando os minerais e assim por diante, porque todas as coisas têm a sua porcentagem de água e na especulação de Tales é impossível existir vida sem que haja uma umidade, né? Ou seja, quando ele via que as coisas estavam secando, né? Na Grécia a gente tem aquela coisa do clima ser muito seco, né? Quando se via aquele clima seco, percebia-se que a vida parecia que estava se afastando dali. Você não tinha um crescimento. É claro que existem coisas que nascem no seco, mas de modo geral via-se um afastar daquela natureza. Então tinha um fundamento essa especulação de Tales realmente da importância da água, né? É claro que ela que é entendida como um princípio metafísico.
Para o Anaximenes, por exemplo, a gente já entendia que era o princípio aeriforme, que seria o ar. Porque qualquer coisa mais abundante que se tem no mundo é o ar. Mas o ar de Anaximenes também seguia a mesma categoria da água de Tales. Não seria o ar que a gente respira, mas sim um gás absoluto e com uma capacidade criadora de formas e formatos imensurável e que vai formando o universo e a vida, pois onde há vida sempre tem que ter um gás. E é o ar que nós respiramos. Anaximandro já colocaria o primeiro princípio, né, o ponto arquimédico, como uma coisa sem uma forma, sem um formato específico. Era uma coisa assim que a gente não consegue conceber, porque quando a gente olha, por exemplo, uma pedra, ela tem a forma e o formato de pedra. Né? Tu pode esculpir, por exemplo, numa pedra o formato de homem. Então tem a forma de pedra e o formato de homem. E quando a gente olha todas as coisas, sempre é assim, olha o sol, olha a nossa mãe, sei lá, olha uma mesa e por aí vai. É sempre a mesma coisa. Então, para uma forma sem forma e sem formato, é muito difícil de conceber. No entanto, ela seria uma espécie de princípio infinito, da qual todas as coisas eram criadas, e essa forma não muito discernível ia começando a se discernibilizar, de modo que as coisas que nós vemos são expressões, são criações daquela forma sem uma aparência específica, que na medida que vai ganhando uma aparência específica, torna-se alguma coisa. Então esse princípio absoluto disforme pode ganhar a forma, por exemplo, de uma estrela, ou por exemplo, de um sol, né? Apesar que o sol é uma estrela, mas ou de um planeta, tá certo? E até mesmo de vidas que nós encontramos aqui, né, dentro do mundo orgânico, aqui no planeta Terra. Ele chamou isso de apeiron, que significa eterno ou absoluto, o que diferiria do peperasmenon, que seria coisas finitas, né, duráveis, como por exemplo a gente estaria dentro do orbe do peperasmenon, mas tem o apeiron, onde todas as coisas foram geradas, e também, aqui já aproxima um pouco da ideia de Deus, esse apeiron, quando criando coisas, quando forjando coisas, essas coisas elas voltariam para esse apeiron, porque elas perderiam o seu formato e a sua forma voltaria para a infinitude desse ponto arquimédico. Então já é um fundamento muito mais metafísico e que já implica uma ciclologia, que os outros especuladores da física já não tinham. Heráclito coloca o fogo, porque é o elemento que parece ser vivo, né? As formas ondulantes das chamas e tal. Aparentemente o fogo seria o primeiro princípio. Porque todas as coisas também possuem um calor e precisam de um calor para sobreviver, vide a luz do sol. É claro que o Heráclito, eu não vou comentar muito dele, porque ele é um filósofo mais do ser. Né? Vou gravar um áudio só dele e do Parmênides, daquela discussão doida deles lá. Mas, de fato, tinha uma especulação fisiológica também. Um ponto arquimédico seria o princípio quente, né? Que é o fogo. Nós podemos colocar também alguns discípulos desses filósofos e também o Empédocles, né? Que já era um filósofo que acreditava que havia a formação do mundo em 4 pontos arquimédicos. Que seria a água, a terra, o fogo e o ar. Então, assim, todas as coisas do mundo teriam esses 4 pontos arquimédicos dentro de si. E aí tu pode dizer, pô, João Pedro, mas quer dizer que tem terra na água, tem fogo na água e tem ar na água? Sim. É que para o Empédocles seria como se a determinação da forma de uma determinada coisa, de um determinado elemento que a gente pudesse contemplar aqui na Terra, ou em qualquer parte do universo, teria um desses princípios prevalecente. Então, por exemplo, a água que a gente bebe
tem os pontos arquimédicos daquela água do Tales, do fogo do Heráclito, do ar do Anaxímenes e da terra. Mas por algum motivo, a água de Tales, na água que nós bebemos, é predominante. E aí ela é mais atualizada e os outros 3 elementos virtualizados. E assim todas as coisas. E, por exemplo, no organismo complexo como o nosso, aí você já tem um equilíbrio, né? De vários elementos, tendo um fundamento biológico, é claro. Nós possuímos bastante água no nosso corpo e tal. Mas nós teríamos também uma espécie de formação argilosa, vai? O que é interessante porque no Gênesis isso se encontra. E também teria um pouco de fogo e um pouco de ar. Então, basicamente, esses seriam os pontos arquimédicos da filosofia naturalista. Mas é a partir das oposições que Empédocles solta entre amor e ódio, que vão ser explicadas em outra oportunidade, e com o fundamento de Heráclito, é que a discussão filosófica toma um rumo muito diferente. E aí, com o surgimento de Parmênides e a criação, ou a descoberta, melhor dizendo, do princípio de identidade, é que a filosofia ocidental recebe, então, uma identidade, já do ponto de vista histórico e culturologicamente filosófico, na medida em que os fundamentos ontológicos começavam a ser criados e especulados também. Tá certo? E como Hegel dizia, né, a discussão entre Heráclito e Parmênides nunca termina. Né? Conforme a gente for falando sobre outros períodos da história da filosofia, veremos que há essa constante discussão entre permanência e devir, que já acontece ali entre as oposições de Platão e Aristóteles. Então não precisa ir muito longe para averiguar essa afirmativa e compreendê-la como correta. Então acredito que já falei bastante, talvez tenha ficado um pouco maçante, mas é apenas para dar uma noção de quais seriam as primeiras especulações da disciplina que a gente vai estudar durante um bom tempo. Então acredito que por hoje é só. Muito obrigado por assistir e até a próxima.